Olá pessoal, mais um dia, né, de lives por aqui. Nessa live de hoje a gente vai falar sobre o intestino, né, a importância do intestino para o bom funcionamento de todo o nosso organismo e para a melhora da nossa pele. Eu tô muito feliz hoje porque a gente liberou a segunda aula da imersão Segredos do Controle da Acne, que é uma aula super importante porque nela eu ensino como que vocês vão fazer para descobrir a raiz da acne de vocês. Então essa aula tá super completa, inclusive tem mais de 5 ferramentas que vocês podem utilizar para ter maior clareza de qual é a raiz da acne de vocês. Então tem uma ferramenta lá que é a escala de Bristol, que eu vou falar um pouco mais para vocês hoje aqui, que é uma escala onde a gente avalia a consistência das nossas fezes para saber se a nossa saúde intestinal está sendo ou não um gatilho para a nossa acne. Tem também uma ferramenta que eu criei, onde você vai fazendo um checkzinho para ter clareza, por exemplo, se a raiz da sua acne é intestinal, se a raiz da sua acne é por conta da sua saúde hormonal ou por conta de acúmulo de toxinas, então tem essa outra ferramenta extra. Temos também o questionário de rastreamento metabólico, que é um questionário utilizado na nutrição funcional. E aí vocês vão preenchendo conforme os sinais e sintomas que vocês estão tendo nos últimos 30 dias. Então, assim, respondendo esse questionário, você vai saber se você tem, por exemplo, alguma hipersensibilidade alimentar, para saber se o gatilho da sua acne é, por exemplo, por conta de algum alimento que você esteja ingerindo e que não esteja te fazendo bem. E aí também tem mais um arquivo extra, que é para você entender o resultado que deu no seu rastreamento metabólico. Então, essa segunda aula da imersão, ela tá assim, imperdível, vocês precisam realmente assistir. Todas essas aulas da imersão vão ficar liberadas até sábado, tá? Então, saiu a aula nova, tentem assistir, porque quanto mais vocês adiam, vocês vão ter que assistir muitas aulas no mesmo dia, e aí pode acabar ficando cansativo, pode não dar tempo de você assistir todas as aulas. Então, hoje eu liberei a aula 2, tenta hoje mesmo já assistir, tá? Lembrando que essas aulas, elas são 100% online, 100% gratuitas, e vocês podem assistir no melhor momento para vocês. Então, se vocês tiverem um tempinho à noite, deem prioridade para essas aulas, tá? Porque elas vão sair realmente do ar. E aí, essa aula de hoje, ela é um pouco complementar, essa live aqui do Instagram. Porque nessa live de hoje eu vou falar sobre um dos gatilhos, uma das raízes da acne, que inclusive acomete a maioria das pessoas que tem alguma alteração de pele, tá? Então hoje eu vou falar sobre intestino, amanhã sobre digestão, e ambas são realmente muito recorrentes. Quem aqui já assistiu a aula 2 da imersão? Coloca aqui pra mim o que achou dessa aula, se já executou as ferramentas. E eu também quero saber quem tá aqui sempre comigo, quem é velho de guerra, né? Tá sempre aqui me acompanhando, e quem é novinho. Quem tá assistindo a primeira live comigo, ou quem teve o primeiro contato há pouco tempo comigo, coloca aqui nos comentários, tá bom? Dessa aula. Vocês podem a qualquer momento mandar mensagem aqui. Eu vou tirar todas as dúvidas de vocês no final dessa aula. Quem já assistiu as outras lives sabe que eu sempre faço dessa forma para que eu não esqueça de falar nada que é importante para vocês, tá bom? Então podem ir mandando as perguntinhas que no final eu vou responder todas vocês. Eu tô muito feliz com todas essas lives, espero de coração que vocês estejam gostando, porque eu preparei cada uma com maior amor e carinho, e essas aulas realmente da imersão foram ainda mais caprichadas com essas ferramentas, e espero que vocês adquiram muito conhecimento e, melhor do que isso, coloquem em prática, né? Se você conhece alguém que o intestino não é regular, uma pessoa que não vai todos os dias ao banheiro, ou aquela pessoa que tem muita diarreia com frequência, ou pessoas que sofrem com acne, ou pessoas, por exemplo, que ficam muito distendidas, que acordam com a barriga normal, mas ao longo do dia ela vai ficando inchada, manda essa live para essas pessoas, porque com certeza elas vão conseguir se beneficiar com esse seu envio, tá bom? Isso me ajuda a alcançar mais pessoas, mas isso também ajuda essa outra pessoa que com certeza vai conseguir ter vários insights, várias ideias do que colocar e implementar no dia a dia para o intestino começar a regularizar.
peguem papel e caneta, porque sempre que vocês anotam, vocês têm maior tendência de colocar as coisas em prática, né? E o resultado, ele vem quando vocês colocam a mão na massa. Então, pegar papel e caneta é fundamental, tá bom? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Espero que vocês estejam também bebendo água aí na casa de vocês. Nossa, entrou pelo lado errado. Bom, falando então sobre o intestino. O intestino, tanto o intestino quanto a pele, eles são como se fosse a nossa porta de entrada. O nosso intestino, ele é porta de entrada e saída, então ele regula tudo que entra e tudo que sai do nosso organismo, por isso que ele é tão importante. Ai meu Deus, acho que vou ter que beber mais um gole. Ficou parada mesmo a água. Pronto, vai passar. Então, como tanto a pele quanto o intestino, eles estão em contato com o ambiente externo, eles acabam tendo influência muito grande, influenciando de forma forte o nosso sistema imunológico. Então, quando as nossas barreiras, o nosso intestino e a nossa pele estão colonizados com bactérias de forma inadequada, isso acaba influenciando não só a nossa pele, mas também a nossa imunidade e, por consequência, todo o resto do nosso metabolismo. Então, como eu disse para vocês, tanto o intestino quanto a nossa pele são colonizadas por vários micro-organismos, né? E aí a gente vive em simbiose, a gente vive em homeostase com essas bactérias. E é por isso que a gente tem que controlar muito bem esses micro-organismos para que eles estejam sempre em quantidades boas de bactérias benéficas e quantidade reduzidas de bactérias patógenas. A gente sempre vai ter algumas bactérias patógenas, porque a gente tem contato frequente, né, com o ar que tem esses patógenos, por isso que a gente precisa equilibrar muito bem o que a gente come, o que a gente ingere, o que a gente tem contato, porque assim a gente vai conseguir viver em simbiose com essas bactérias e elas tanto nos ajudam e a gente ajuda elas também, tá? Tanto o intestino quanto a pele, a gente tem várias coisas que são similares nesses dois órgãos. Por quê? Primeiro de tudo, eles têm muita relação com essa parte imunológica, eles também têm muita perfusão, então eles recebem muito sangue, eles são muito vascularizados, eles têm muitas veias para realmente fazer com que chegue mais vitaminas, minerais, mais água para eles também, porque é super importante. E a gente também tem vários neurotransmissores, tanto na pele quanto no intestino. Então eles são de suma importância, principalmente para o nosso equilíbrio emocional. Então, só para vocês verem o quanto é importante, o intestino está relacionado com o nosso sistema imunológico, mas está relacionado também com os nossos sentimentos. Então, se o nosso intestino não está bem, o nosso emocional vai ficar desequilibrado. Por quê? É no intestino que a gente produz 80% da serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, se você... Por isso que muita gente fala, né? Quem não vai no banheiro acaba ficando enfesado. E é exatamente isso que acontece, porque se o seu intestino não está bem, você não consegue produzir de forma eficiente esses neurotransmissores e isso acaba influenciando também no seu emocional, na forma com que você vive o seu dia a dia, tá? A gente fala que o intestino e a pele estão tão conectados que a gente fala que existe um eixo que chama intestino e pele. Por isso que eles estão tão unidos, por isso que eles têm tanta relação. E por que nos artigos científicos a gente lê muito sobre esse eixo? Porque o intestino, ele produz vários metabólitos, vários hormônios que influenciam a nossa pele. E aí, quando o nosso intestino não tá bom, ele acaba produzindo muitas toxinas que comprometem a saúde da nossa pele. Além disso, como tanto a nossa pele quanto o nosso intestino são barreiras para o ambiente externo, se o seu intestino não está bem, a sua pele também não fica bem. Então, um acaba influenciando o outro. Sem contar, por exemplo, que é na pele que a gente produz a vitamina D. Se você não produz de forma eficiente a vitamina D,
a saúde do seu intestino também fica debilitada. Então, realmente, quando um não está bem, influencia o outro, quando o outro não está bem, o outro acaba tendo um impacto negativo também, tá? Então, há uma conexão muito grande, por isso que a gente sempre fala eixo, intestino e pele, tá bom? E quando a gente vai analisar, tanto, por exemplo, as minhas alunas da comunidade anti-acne, ou, por exemplo, as minhas pacientes, tanto do online quanto do presencial, artigos científicos mostram pra gente que 2/3 das pessoas que têm acne, ou melasma, rosácea, qualquer doença de pele, também tem uma alteração no intestino, tem o que a gente chama de disbiose intestinal. O que é disbiose intestinal? É quando todos os micro-organismos do seu intestino não estão vivendo em comunhão com você. Então, como que funciona? A gente fala que a gente tem uma flora intestinal. Então, várias bactérias, vários fungos que vivem em comunhão, que vivem em mutualismo com a gente. Então, a gente fornece casa e comida para essas bactérias e fungos e, em troca, elas nos auxiliam no nosso sistema imunológico, elas auxiliam a gente na proteção do nosso organismo, auxiliam na síntese de algumas vitaminas, na absorção de outras vitaminas. Então, elas são fundamentais pra gente, desde que elas estejam com a maior quantidade de bactérias e fungos benéficos e menor quantidade de bactérias e fungos patógenos, tá? Porém, por exemplo, quando a gente entra em contato com alguma bactéria ruim, ou quando a gente não tem uma alimentação boa, ou quando a gente está com o emocional abalado, ou quando a gente tem uma desbiose intestinal, o que acontece? Há um aumento de proliferação dessas bactérias ruins, e aí a gente deixa de viver em simbiose com essas bactérias. E como que você pode saber se você tem ou não desbiose? Analisando os seus sinais e sintomas, tá? Então, o autoconhecimento é sempre a chave para vocês conseguirem melhorar a vida de vocês, controlar a acne de vocês e ter também qualidade de vida no futuro, né? Porque quando você cuida do intestino, você previne uma série de doenças. Porque quando o seu intestino não está bem, você tem maiores chances de ter doenças autoimunes, como alterações na sua tireoide, Alzheimer, perda de memória. Então, cuidar do seu intestino, além de ter as melhorias na sua pele, vai evitar com que lá no futuro você tenha outras doenças, tá? Então, como que você vai identificar? Então, por exemplo, você tem gases que te incomodam ao longo do dia, você não vai ao banheiro todos os dias, porque é importante que você evacue todos os dias. Ou, por exemplo, a consistência das suas fezes está alterada, a consistência das suas fezes está ou muito líquida ou muito ressecada, suas fezes boiam ou suas fezes afundam, o ideal é que as fezes afundem, você tem dor ao evacuar, na hora de limpar você consegue limpar rapidamente, ou, por exemplo, você fica com distensão abdominal, você fica com a barriga inchada. Todos esses sinais e sintomas mostram pra gente de que você tem que cuidar do seu intestino. E o que gera essa desbiose intestinal? Quais são os fatores que mais agridem o nosso intestino? Primeiramente, a nossa alimentação, tudo que a gente come influencia. Temos também toxinas, né? A poluição, agrotóxicos, pesticidas. Tem, por exemplo, todos os metais pesados que a gente tem nos cosméticos ou no aerosol, por exemplo. A gente está realmente vivendo num ambiente que é muito contaminado. Temos também os fatos de alergias, sensibilidades e intolerâncias alimentares. Por isso que é tão importante vocês preencherem o questionário de rastreamento metabólico que eu coloquei agora na aula 2 da imersão. Então, assim que essa live finalizar, já entrem no link da minha bio para vocês fazerem esse questionário, para vocês preencherem conforme os sinais e sintomas que vocês têm atualmente, porque vai dar muita clareza se vocês têm ou não alguma sensibilidade alimentar, ou por conta de algum uso frequente de medicamentos, uso frequente de antibióticos, de prazóis, eles influenciam muito na nossa microbiota intestinal. Deficiências alimentares podem também ser gatilho para desbiose intestinal, então deficiência de vitamina D, como eu falei para vocês, B12 também, a gente tem que olhar todas as vitaminas se você tem uma boa ingestão. Como eu falei na live de ontem, a gente é tudo que a gente come
digere e absorve, né? Se você, por exemplo, tem um intestino com desbiose, você não vai absorver bem tudo isso que você está consumindo, tudo isso que você está se alimentando. Então eu vejo muitas pessoas falando assim, eu me alimento super bem, porém a minha pele não melhore. Talvez você esteja sim consumindo, mas aí por algum problema, ou na sua digestão, ou na absorção, você está acabando eliminando essas vitaminas e minerais. Então a gente precisa cuidar tanto da digestão quanto da absorção desses nutrientes. E o que também influencia bastante na saúde do nosso intestino é o nosso emocional. Então, estresse, ansiedade, depressão, todos esses sentimentos acabam agravando a desbiose intestinal. E aí, eu vou colocar aqui para vocês, mas eu coloquei também na segunda aula dessa imersão, a escala de Bristol, para vocês analisarem, né, o intestino de vocês. Eu vou colocar aqui para vocês já olharem. Opa, vou chegar bem perto porque, essa aqui então é a escala de Bristol. Deixa eu ver se eu consigo mudar a formação. Não dá pra eu colocar do lado, mas se vocês pegarem na imersão dos segredos do controle da acne, vocês vão ter essa escala também. Então, pra gente saber se o nosso intestino tá saudável ou não, o ideal é que o intestino de vocês esteja as fezes de vocês estejam dentre os tipos 3 e 4. Assim, é uma consistência boa para suas fezes. Porém, tem algumas pessoas que têm as fezes nessa consistência, porém, tem muitos gases, tem muita distensão abdominal, que também mostra que você tem grandes chances de você ter uma distensão, de você ter uma desbiose intestinal. Se você tem o tipo 1 e tipo 2, mostra que ou a sua ingestão de água não está sendo suficiente, ou de alguma forma você está reabsorvendo a água do seu intestino. Isso mostra pra gente constipação. Pessoas constipadas acabam tendo muitas toxinas dentro do organismo. Por quê? Se o bolo fecal fica muito tempo no seu intestino, você reabsorve água e você reabsorve toxinas. Tá? Então é muito importante evacuar todos os dias. E se você tem um intestino, se você tem as suas fezes do tipo 5 até o tipo 7, mostra pra gente que a sua digestão não tá boa, provavelmente você tá eliminando muitas vitaminas e minerais e precisa também cuidar do seu intestino. Então, os melhores tipos de formação de consistência de fezes é tipo 3 e tipo 4, sem nenhum outro sinal e sintoma, sem distensão abdominal e sem produção de gases, tá bom? Então, todo o nosso intestino está muito relacionado também com a nossa imunidade. Só para vocês terem uma ideia, 50% da nossa imunidade está relacionada com o nosso intestino. Então, nesse momento de pandemia, principalmente, cuidar do seu intestino é algo crucial, tá? Para você ver melhora tanto na sua pele, quanto para prevenir várias doenças. E aí, para a gente melhorar a nossa qualidade do intestino, a gente precisa aumentar na nossa alimentação, principalmente zinco, minerais como magnésio, como, por exemplo, selênio. Por quê? Quando você está com uma desbiose intestinal, há uma deficiência, há uma menor absorção de vitaminas e minerais, principalmente essas que eu falei, tá? Então, precisa tomar muito cuidado, porque quando você não vai ao banheiro todos os dias, você reabsorve essas toxinas e isso influencia muito tanto na oleosidade da sua pele, quanto também no surgimento da acne. Sem contar que quando vocês estão em desbiose intestinal, há uma alteração também na produção de ácido gástrico, que é o que regula o pH do nosso estômago. Então, por consequência, pessoas que têm desbiose intestinal têm um estado que a gente chama de hipocloridria, que é uma secreção alterada desse ácido. E aí, isso também é um gatilho para acne. Então, vocês veem, como eu sempre falo, o nosso corpo é uma teia. Tá tudo conectado. Quando um órgão não tá bem, isso acaba refletindo em outros órgãos. Então, quando o intestino não tá bem, isso reage na pele, isso reage no intestino, isso reage no nosso sistema imunológico, isso também reage, por exemplo, no nosso emocional, na nossa produção de neurotransmissores. E o que vocês podem fazer, então, para melhorar o intestino de vocês? Eu não sei como tirar essa foto de fundo, mas não tem problema. Deixa essa foto aí, vocês vão me ver pequenininha até o final da live, porque eu não sei se eu sei tirar. Deixa eu ver. Não sei tirar.
Ah, consegui. Pronto, assim vocês me veem melhor, tá? Essa ferramenta vocês conseguem baixar depois, tá? O que influencia a saúde do nosso intestino em relação à alimentação? Por exemplo, embutidos. Então, peito de peru, presunto, salame, salsicha, linguiça. O que acontece? Esses embutidos, eles têm muito corante, muito modulador de paladar, adoçantes artificiais. E aí, quando a gente ingere, a gente não consegue fazer a digestão tão bem quanto os outros alimentos in natura e minimamente processados. E aí chegam macromoléculas no nosso intestino, moléculas muito maiores do que qualquer outro alimento que passou pela digestão. E aí o nosso corpo fala assim, meu, que estranho isso não é um alimento, tá muito maior. E aí ele chama todas as células do sistema imunológico pro intestino, porque acha que aquela coisa grande, aquela macromolécula é algum patógeno tentando contaminar. E aí isso gera uma microinflamação. E aí se você consome com frequência esses alimentos, essa microinflamação se torna crônica, aumentando a oleosidade da pele, aumentando as chances de você ter doenças autoimunes, Alzheimer, perdas de memória. Então precisa cuidar muito bem do seu intestino, tá? E aí, por exemplo, quando isso acontece, você precisa recolonizar toda a sua flora intestinal. Outro ponto de atenção também são os adoçantes, principalmente os adoçantes artificiais, porque acontece a mesma coisa. A gente não digere bem, chegam macromoléculas no nosso intestino e aí gera essa microinflamação crônica, que aí acomete o aumento da acne. Sem contar que fungos e bactérias, elas gostam, principalmente as patógenas, elas gostam de açúcar, elas gostam de carboidratos refinados. Então, quando você consome muitos alimentos açucarados ou quando você consome muitos carboidratos simples, por exemplo, arroz branco, farinha branca, tudo que é muito refinado, aumenta então a chegada de açúcar no seu intestino e aí as bactérias ruins acabam se proliferando, porque elas gostam desse tipo de alimento. Então, sempre preconizar carboidratos mais complexos, que são aqueles carboidratos que têm mais fibras. Então, o arroz integral, uma batata doce, uma mandioca, uma abóbora, esses carboidratos são bem bacanas e vão, inclusive, dar nutrientes para as bactérias boas crescerem, proliferarem, tá bom? Temperos prontos também são ponto de atenção que agridem muito o nosso intestino, principalmente o glutamato monossódico, que é o que a gente encontra nesses temperos prontos, tipo quinor, sazon, ou por exemplo em miojo, ou nesses alimentos ultraprocessados. Eles também agridem muito a nossa microbiota intestinal e aí você pode substituir, por exemplo, por um sal de ervas ou um sal rosa, um sal do Himalaia, porque sempre que o seu intestino não está bem, toda a sua defesa imunológica fica mal também. Outros alimentos que influenciam de forma negativa são as gorduras trans ou hidrogenadas. Gordura hidrogenada você encontra, por exemplo, em bolachas recheadas, em biscoitos muito processados, ou por exemplo em sorvete. Vocês encontram também tudo que é muito processado, eles colocam gordura hidrogenada para deixar o alimento mais palatável, mais crocante, com uma textura mais agradável. E isso acaba influenciando muito na saúde do nosso intestino. Para vocês melhorarem, deixarem o seu intestino com nutrientes, porque vocês precisam dar alimento para as bactérias boas. E essas bactérias boas, elas gostam bastante de zinco, que vocês encontram, por exemplo, na carne, nos frutos do mar, no amendoim, nas nozes, nas castanhas. Vocês encontram no ovo, nas verduras verdes escuras, todas as oleaginosas e sementes. Então tentem introduzir mais esses alimentos no dia a dia de vocês, tá? O selênio também é super importante. A vitamina A que vocês encontram em todos os alimentos que são amarelo alaranjados ou amarelo avermelhados. Então, por exemplo, damasco, pêssego, manga, cenoura, tomate, pimentão. Todos esses têm bastante vitamina A. O complexo B no geral também é de suma importância para a saúde do nosso intestino. E a gente também tem que dar bastante água. Então, para você saber a sua necessidade individual de água, pega o seu peso e multiplica por 0,035. Assim você vai saber a quantidade mínima de água que você precisa consumir por dia, tá? E aí a gente tem que dar bastante fibras que são pré-bióticas.
que aí você encontra, por exemplo, nos legumes, nas verduras, nas frutas, na aveia, na chia, na farinha de linhaça. Por quê? Principalmente a banana, a aveia, a quinoa, quando a gente consome o psyllium também, a banana verde, biomassa de banana verde, quando a gente consome, no nosso intestino aumenta a produção de butirato. O butirato é o principal alimento para as bactérias boas, tá? Por isso que é importante introduzir esses pré-bióticos. Pré-bióticos são o alimento dos probióticos, tá? E aí a gente coloca os probióticos para recolonizar a nossa flora intestinal com bactérias boas, tá? Então, os probióticos vocês encontram no chuchu, no kombucha, no kefir, na coalhada. Vocês encontram também nos iogurtes, vocês encontram no chucrute. Então, todos os produtos que passaram por uma fermentação vocês também encontram. E aí, quando a gente vai pensar em probiótico para a pele, a cepa que mais faz sentido para a nossa pele é a acidófilo, tá? Mas assim, quanto mais diferentes cepas tiver nesse probiótico, melhor vai ser. Em alguns casos, a gente também precisa de suplementação de probiótico quando o caso é mais severo, tá? Ou de tempos em tempos também é legal vocês consumirem probióticos. Deixa eu dar uma lidinha nos comentários de vocês, que eu vi que tem bastante mensagem. Olha, eu nem tinha ligado a luzinha hoje. Vamos ver as mensagens de vocês. Muito obrigada por todos que estão presentes aqui comigo. Jordana, a Fabi, a Júlia, a Mariana, a Carol, a Gi, a Cecília, a Débora, a Flávia, Amanda, Paloma, Jéssica, Gisele, Viviane, Bruna, Eduarda, Daiane. A Gi falou que é seguidora nova, bem-vinda. A Grazi falou que tá amando tudo. A Ana mandou assim: nunca tive alergia alimentar. Depois que parei o anticoncepcional, comecei a ter ao leite e ao glúten. Pode acontecer isso porque gerou uma desbiose intestinal. A gente produz, por exemplo, a lactase, que é a enzima que faz a digestão do leite, no intestino. Se o seu intestino não tá bem, o que acontece? Você não digere bem os alimentos. Então, quando o seu intestino está bom, quando o seu trato digestivo está bom, o seu organismo tolera alguns alimentos, tá? Então, melhorando toda a sua saúde gástrica e intestinal, você vai conseguir comer alguns alimentos que antes você não conseguia, tá bom? Mas é lógico que se você foi diagnosticada com alergia, com intolerância alimentar, é bom que você evite esses alimentos. A Grazi mandou que está bebendo água nesse exato momento. Vou fazer o mesmo. Peraí, deixa eu pegar aqui. Bem-vinda, Amanda, Dani, Leila, Débora, Daisy, Beatriz. Oi, Polly, tudo bem? Entre em contato com a minha assistente que ela te passa mais informações. Como tratar a desbiose de forma natural? É isso que eu comentei com vocês. Ele diminuindo então a ingestão principalmente de alimentos processados, então evite embutidos, descasque mais e desembale menos. Eu acho que essa é a frase chave para você melhorar o seu intestino. Água, frutas, legumes, verduras, fibras, tá? Que são os pré-bióticos que vão nutrir as bactérias boas do seu intestino. E aí, evitar embutidos, evitar adoçantes, evitar tudo que é muito artificial, com gordura saturada, com gordura trans, com gordura... que isso com certeza vai agredir sua microbiota, tá? A nossa casa mandou assim: sempre sofri, sempre tive muita constipação. A constipação é um super ponto de atenção. Vocês realmente precisam evacuar todos os dias, porque senão acontece isso que eu comentei com vocês, que é a reabsorção de toxinas, porque o intestino é por onde a gente elimina toxinas, metais pesados, e se você não está eliminando, isso está ficando no seu organismo e isso acaba influenciando a sua pele. Quais alimentos devemos consumir para tratar a desbiose?
Então, esses que eu falei pra vocês, tá? Acho que eu já repeti. Adoçantes stevia faz mal? O stevia é o que faz menos mal, tá? Mas mesmo assim, o que vocês devem fazer? Porque as pessoas adicionam adoçante porque não gostam do sabor original dos alimentos. Então, o ideal é você ir diminuindo as gotinhas ou diminuir a quantidade do sachê que você coloca aos poucos até você modular o seu paladar e se acostumar com o sabor original dos alimentos, tá? As nossas papilas gustativas, elas se renovam a cada 15 dias. Então, nos primeiros 15 dias, você vai sentir uma maior dificuldade de ir diminuindo, mas aos poucos você vai se acostumar, tá bom? É só você persistir. A Viviane mandou assim: após quanto tempo mudar minha alimentação consigo ter resultado no intestino e na pele? Resultados variam de pessoa para pessoa. Eu não sei o quanto o seu organismo está com metais pesados, eu não sei há quanto tempo você está com hábitos ruins. Não adianta a gente ser imediatista. Pensa há quanto tempo você já tem hábitos inadequados, há quanto tempo o seu intestino está ruim. Não adianta mudar uma semana e querer que em uma semana o seu corpo veja resultado. Tem algumas pessoas que veem resultado em uma semana no intestino, tem algumas pessoas que demoram um pouco mais de tempo. Isso é muito individual, tá? Não dá pra você se comparar com outras pessoas, porque cada pessoa tem uma raiz específica da acne, cada pessoa tem hábitos diferentes, tá? Então se compare sempre você com você mesma. Então quando você começou, tira uma foto do seu rosto. A cada semana vai avaliando sua melhora, vai avaliando o seu progresso, você vai ver que não vai nascer novas, que a inflamação vai cessar mais rapidamente, tá? Então tem gente que tem resultado em uma semana, tem gente que tem resultado em um mês, tem gente que demora um pouco mais, 3 meses, por exemplo, tá bom? Qual é a sua opinião sobre açúcar de maçã? Acho legal, mas lembrem sempre de tentar se acostumar com o sabor original dos alimentos, tá bom? Então, ir adaptando o paladar de vocês. Sempre tenho muitos gases quando como batata doce. Isso é bem comum com batata doce, com brócolis. O ideal é sempre você ingerir bastante fibra, bastante água junto para ver se melhora. Se não melhorar, pode ser uma sensibilidade particular sua, tá bom? E aí, evite esse alimento se ele te traz muito desconforto. Mas quando o seu intestino tá bom, quando o seu intestino tá saudável, você não sente isso, tá? Então, cuida do seu intestino para você conseguir digerir melhor os alimentos. Qual o melhor tipo de açúcar / adoçante? Tem um post da semana passada sobre isso. Então, gente, sempre olhem os posts meus antigos também, tá bom? Porque aí vocês vão ter clareza de todas essas perguntas. Então, pode ser açúcar demerara, açúcar mascavo, açúcar de coco, os adoçantes mais naturais, que não terminam em iol, tá? Porque todos os adoçantes que terminam com iol, eles são alcoóis, tá? São segmentos do álcool, que a gente chama de alcoóis. E aí eles trazem muita fermentação, eles aumentam a produção de gases. Então, por exemplo, o xilitol, para quem já tem um intestino com uma microbiota não tão boa, pode gerar muita distensão abdominal, muitos gases. Eritritol, a mesma coisa, tá? Mas sempre o ideal é vocês irem diminuindo tanto o consumo de açúcar, tanto o consumo de adoçante gradualmente e ir modulando e ajustando o paladar de vocês. Beatriz, é preciso cortar por completo o consumo de derivados de leite e alimentos com açúcar e farinha branca? Bom, eu fiz uma live inteira sobre leite, se você puder, dá uma olhadinha, porque eu falei tudo sobre o leite e derivados de leite. Existem as pessoas que são sensíveis, são intolerantes ou têm alergia. Essas pessoas precisam excluir. As demais pessoas não, tá bom? E aí, nessa aula que foi semana passada, eu falei tudo sobre leite, então quando você tiver um tempinho, assiste essa aula porque eu falo quais são os leites de melhor qualidade. Assim, se você tem sinais e sintomas, ou seja, quando você consome leite e derivados e você tem distensão abdominal, você tem gases, a consistência das suas fezes muda ou há o surgimento de acne, sim, você precisa evitar. Se, caso contrário, não. Se você não tem nenhuma reação, nem imediata, nem tardia, você não precisa excluir. Quando a gente fala de açúcar, o que acontece? O açúcar, ele é o alimento que os fungos e as bactérias mais gostam, então se você conseguir evitar o açúcar vai ser ótimo.
E a farinha branca também. O que acontece? A farinha branca, por ela ter baixa quantidade de fibra, a gente faz a digestão muito rápido. E isso dá um pico de açúcar no seu organismo e estimula a insulina, que é o hormônio que tira o açúcar do sangue e traz para dentro da célula para a gente utilizar como fonte de energia. Sempre que tem um pico de insulina, a insulina é um hormônio que aumenta a oleosidade da nossa pele e aumenta as chances de a gente ter acne. Então, se você puder preferir uma farinha com mais fibra, então uma farinha integral ou algum outro tipo de farinha mais enriquecida de fibras, mais legal vai ser, menores chances de ter pico de insulina e pico de açúcar no sangue, tá bom? Evitando que você deixe o ambiente bom para o aumento e surgimento de acne. A Cris mandou assim: cheguei agora, tem um horário para funcionar o intestino? Falo muito de reloginho. O ideal é que você tenha um momento certo de tudo, tá? De ir ao banheiro, horário certo de dormir, horário certo de acordar, horário certo de cada uma das refeições, porque assim o seu corpo, o seu organismo vai funcionar como um reloginho. Então você vai começar a sentir fome na hora certa, você vai começar a sentir sono na hora certa, e aí todo o seu metabolismo vai funcionar de forma mais eficiente. Então você precisa criar o seu horário de ir ao banheiro. Então se você tem um tempo mais relevante ao acordar, fica tentando estimular o seu intestino, faz massagem no seu intestino, para que você regule o seu corpo e prepare ele para sempre evacuar nesse momento. Ou se você prefere à noite, veja o melhor horário para você fazer esse estímulo, tá bom? E quando formos fazer bolos, tortas, o que usar para adoçar? Pega, por exemplo, uma banana mais doce, uma banana mais madura. Todas as frutas mais maduras, elas têm mais dulçor. E aí você pode utilizar elas para adoçar. Ou você pode utilizar, por exemplo, fruta seca. Uva passa é super doce, então se você adicionar no seu bolo, vai trazer já o dulçor. Ou senão você pode usar de forma moderada açúcar ou adoçantes mais naturais, tá bom? Mas se você conseguir evitar e conseguir usar a fruta madura, vai ser muito melhor para sua saúde, tá bom? A Alice mandou assim: feliz dia da saúde e nutrição, muito obrigada. A Gé mandou assim: sofro muito com gases, nunca consegui identificar um alimento específico. Vivo à base, medicamento não é uma boa. Minha sugestão para você: assiste a segunda aula da imersão Segredos do Controle da Acne, porque ela vai te dar clareza se você tem uma hipersensibilidade alimentar. E na aula 3, eu vou dar uma ferramenta para você descobrir qual é o alimento que você tem essa hipersensibilidade, tá bom? Pode tomar suco todos os dias, desde que tenha bastante fibra e que você não penere. Em gravatas. Bom, eu acho que uma loja de gravatas mandou assim: obrigada por uma explicação simples e muito útil. Eu que agradeço. Quando seria indicado o probiótico? Se você tem todos esses sinais e sintomas, então distensão abdominal, inchaço, produção de gases excessivas, a consistência das suas fezes está muito amolecida, tá do tipo 5 ao tipo 7, ou tá com a consistência muito endurecida, então tipo 1 ou tipo 2, que é aquelas fezes de cabritinho, ou quando são várias bolinhas grudadas. Isso também mostra pra gente desbiose intestinal. Ou quando você está tomando algum medicamento, quando você está tomando anticoncepcional, quando você está tomando antibiótico, quando você está usando Roacutan, é essencial sempre que você usar qualquer tipo de medicamento, você tomar probiótico junto. Porque a maioria desses medicamentos influencia o nosso microbioma e isso acaba influenciando a absorção de vitaminas e minerais, tá bom? Então, sempre em uso de qualquer tipo de medicamento, usem probiótico junto, tá bom? Gente, se vocês puderem se vocês gostaram dessa live, tirem um print e compartilhem no perfil de vocês, porque isso me ajuda a alcançar mais pessoas e me ajuda também a saber quem ficou até o final. 37 pessoas ficaram até o final comigo aqui hoje. Na live de amanhã, a live de amanhã vai ser super importante também, porque eu vou falar sobre digestão, né? Como eu já vim falando pra vocês, a gente não é tudo que a gente come, a gente é tudo que a gente come,
digere e absorve. Então, para que você consiga fazer com que cheguem mais nutrientes no seu organismo, você precisa ter uma digestão boa. Então, amanhã eu vou falar um pouco mais sobre isso, porque a digestão é um dos gatilhos para a nossa acne e muitas pessoas têm alterações digestivas e não sabem. Muitas vezes as pessoas vivem com sinais e sintomas que tiram a gente da zona confortável, mas elas acham que isso é normal. Não é normal ter acne, não é normal ter desbiose intestinal, não é normal não ir ao banheiro todos os dias, não é normal ter queda de cabelo excessiva, não é normal ter rinite, sinusite, bronquite. E muitas vezes a gente convive com esses sinais e sintomas. E a nutrição com certeza vai ajudar muito vocês, tá bom? Então, quero ver vocês na live de amanhã e assistam a segunda aula, viu? Quero muito que vocês assistam, porque vai trazer muita clareza para vocês. Vocês vão conseguir, a partir dessa aula, ter uma maior noção sobre quais são as raízes da acne de vocês. Então, grande beijo para vocês e a gente se vê amanhã. Beijão! Tchau, tchau!